Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Oi, Cris, boa tarde para você, tudo bom? Boa tarde para o nosso ouvinte. Ô Ju, o pessoal lá da Arábia Saudita, outros países da OPEP, resolveu fechar a torneirinha do petróleo em pleno fim de semana e o pessoal na segunda-feira já acordou tudo nervoso, né? No fim de semana já ficou nervoso, mas aí hoje já tá, dá aquele grito, né? Saiu na janela e grita, ah! Né? E aí tá todo mundo doido em relação à cotação do petróleo hoje na segunda-feira e esperando o que pode acontecer, o que pode vir pela frente, né? Pois é. Essa questão da OPEP é sempre muito delicada, né, Cris? Porque é um cartel, os grandes produtores de petróleo, simplesmente eles têm ali metas de preço, e aí o petróleo baixou muito depois da pandemia, com a expectativa de recessão no mundo, menor consumo, né, por conta disso, e aí o petróleo baixou para casa dos $75. E aí eles, enfim, eles tinham medidas ali dentro do bloco que se o petróleo baixasse além daquilo, tinha que cortar a produção. Então eles decidiram cortar, começa em maio, o corte da produção vai até o fim do ano. E sauditas e russos, principalmente, né, vão cortar aí a maior parte. E essa redução de oferta, claro que hoje provocou uma disparada aí de preços do petróleo, e aí a gente fica com medo de impactar os valores dos combustíveis aqui no Brasil, né? Justo agora que acabou de ter uma pressão, que foi o fato de que o governo retomou a cobrança de impostos federais sobre a gasolina para melhorar a saúde das contas públicas e tal. Então você já tem aí contratado uma expectativa de que os aumentos de preços poderiam começar a acontecer em função dessa volta aí dos impostos, né? E agora vem essa notícia aí da OPEP. Cris, agora não é imediato, né? Porque o que a Petrobras normalmente faz é esperar para ver o comportamento, não é tipo, amanhã que vai subir o preço do combustível porque o petróleo subiu hoje. Normalmente a Petrobras aguarda para ver se é uma tendência, se é algo que veio para ficar. Normalmente não segue essas oscilações. E se a gente olha a perspectiva para frente, no final das contas, acaba pesando muito mais uma perspectiva de menor consumo, né, de petróleo, porque você tem um mundo que está, principalmente agora se tiver algum choque extra de inflação, os Estados Unidos podem aumentar mais juros. Isso joga a economia americana numa situação, né, de fraqueza econômica ou até de recessão. Então, também o petróleo não se sustenta pela fraqueza econômica em patamares muito elevados. Então, a gente tem que acompanhar, Cris. O ruim aqui para a gente é que também chega no momento em que tem essa pressão por queda de juros, né? O Banco Central dizendo que a inflação ainda está alta, e aí você coloca mais lenha nessa fogueira, né? De inflação ainda alta, quando a gente precisa, né, de todo o esforço que está sendo feito do ponto de vista das contas públicas para tentar melhorar a trajetória da inflação e possibilitar a queda de juros para dar um alívio aí no endividamento do brasileiro. Então, acaba que essa não é uma notícia que joga a favor de uma situação melhor aí para a economia. E aquela coisa, né, Ju, quando a gente falava algumas semanas, diante de algum anúncio feito por governo, expectativas e afins e cobranças sobre o Banco Central, que tem que baixar juros, porque a inflação, bibibobó, é aquela coisa, você não considera que de uma hora para outra, eventualmente, a Arábia Saudita resolva fechar a torneira do petróleo e isso, de alguma forma, pode vir, não tem nada, como você citou, nada muito consolidado, mas pode vir a causar algum tipo de reflexo aqui, né? São coisas que às vezes a gente tem que pontuar e lembrar para o ouvinte, porque não é a palavra dita que na prática ela vai se concretizar, né? Pois é. Então a gente tem que ver exatamente o efeito prático disso. Eu estava olhando aqui, olha, já tem o fechamento agora há pouco do petróleo, alta de mais de 6%. Petrobras teve um salto aí na bolsa de 4%. Agora, o Ibovespa, Cris, na bolsa, né, na economia, eu estava conversando com vários empresários grandes do setor da construção civil, tem ainda muita cautela em relação ao comportamento da economia esse ano. Mesmo com a apresentação das novas regras fiscais,
que de uma maneira geral assim, foi bem visto, porque mostrou o compromisso do governo em fazer uma boa gestão do dinheiro público, ao mesmo tempo preservar os gastos sociais. Por outro lado, ainda não está claro como é que o governo, de fato, vai conseguir entregar o que está prometendo de equilíbrio das contas, porque o gasto público sempre aumenta. Ele aumenta menos quando a economia está numa situação de menor arrecadação, né? A economia está mais fraca, mas você tem um mínimo de aumento de gasto. E aí ele promete aumento de receitas. Aumento, por exemplo, todo mundo lá da construção que eu conheço estava com medo de sobrar para algum setor, por exemplo, da construção. Embora eu até falei, olha, mas o ministro disse que não vai reonerar a folha, né, de pagamento, que era uma preocupação que eles falaram. Ele está de olho, na verdade, em alguns privilégios, como, por exemplo, estão se falando muito dos fundos exclusivos, que são fundos de investimentos de altas rendas, aí, sei lá, a partir de R$ 1 milhão de investimentos que não pagam imposto de renda como os outros. Então, não faz sentido, realmente, né? Tem subsídios que foram dados durante a pandemia e ainda não foram retirados. Enfim, Cris, mas entre o que se quer e o que se realmente vai conseguir, você tem ali uma disputa política, né? De conseguir reonerar uma série de setores que hoje são beneficiados. Então, é aquela história de contar com o ovo dentro da galinha, né? Não tem essa... Exatamente. essa história, né? Essa é a sensação aí do pouco. Então, o mercado também está cauteloso em função desse ajuste fino agora, que é o que vai trazer realmente uma segurança maior aí para a economia brasileira esse ano. Aí está em abril, né? O pessoal, eu pergunto para o empresariado, não, estamos vendo ainda, mas pois já está em abril, né? Uhum. Mas é que as coisas ainda não estão muito claras, Cris. Pois é. E eu tava falando com a Alana no começo do programa, a gente está em abril, e aí nessa semana não tem votação porque tem feriado, aí na semana que vem o presidente Lula viaja para a China, e aí depois tem feriado de novo, aí depois tem outro feriado. E parece que parece aquele cachorrinho maluco correndo atrás do rabo, sabe? Fica rodando. Então, daqui a pouco é maio, né? Daqui a pouco é festa junina. Daqui a pouco foi o ano, né? E a gente não saiu do lugar. Tá perdendo tempo, né? É isso que todo mundo tem. Vai dando nervoso, né? Dá sim. Tenho que concordar que dá um nervoso danado, né? Mas a política tem seu tempo, né? Às vezes a gente quer acelerar e como foi o próprio arcabouço que aquilo não é o ideal, né? Para quem entende aí de contas públicas e tal, mas é o possível. Às vezes o bom é inimigo do ótimo. Até você fazer a costura política, né? Tem tempo, né? São muitos atores, né? Para conversar, né? Vai todo mundo pro divã do Haddad. O Haddad aparentemente tá sendo um bom psicólogo ali. O pessoal fica meio nervoso, vem aqui conversar, senta aqui, deita aqui no meu divã, a gente vai bater um papo, eu vou explicar pra você que eu vou conseguir criar 100 bilhões aí pra tapar o buraco, vai dar tudo certo. Né? Tá difícil, né? A função dele também não é fácil, né? Não é fácil não. Ju, bom, a gente fica de olho, tá? Pra ver o que vai acontecer. A semana só tá começando, então amanhã a gente volta a se falar nesse bate-horário, neste bate-canal chamado Rádio Bandeirantes nos Bastidores do Poder. Tá bom, Ju? Até amanhã. Combinado, Cris. Bom estar aqui com você todo dia. Beijão. Valeu, um beijo.